Vamos lá. Não sou youtuber, por isso que não estou conseguindo fazer direito, mas espero estar podendo contribuir com vocês. Eu precisava nos Estados Unidos sair com uma ideia. Esse era o meu objetivo e a minha meta. Então eu fui até uma barbearia, fazer a barba normal, o cabelo, e notei que estava um momento assim super descolado nos Estados Unidos, dos homens se cuidarem, fazerem a barba, cortar o cabelo e tal. E aí procurei num ranking nos Estados Unidos as 10 melhores barbearias, escolhi as 2 primeiras para ir, fiz uma cabelo e na outra barba. E lá eu comecei a pensar, poxa, até tem alguns no Brasil, mas eu acho que dá para montar isso lá, com 4 cadeiras, 4 espelhos, e comecei a formatar na minha cabeça, do ponto de vista de varejo e serviço, quanto que isso ia custar, e comecei já a fazer algumas contas, e comecei a pesquisar no próprio Estados Unidos de quanto que ia ser. Eu tinha outras ideias na cabeça, por exemplo, caminhar para algo relativo à saudabilidade, a questão de grãos e de comida saudável, muito em voga, só que eu acabei declinando dessa ideia porque o custo de estoque, o custo de logística é um custo muito caro, e eu achei que a questão de barbearia, como não tem estoque e na verdade o teu capital é a mão de obra, pudesse dar mais certo. A outra coisa que eu persegui muito, eu sabia que eu queria montar alguma coisa num metro quadrado pequeno, que o custo de implantação não fosse um custo muito alto, porque custo em varejo, em serviço, é determinante. Não adianta pagar um aluguel caríssimo, teu negócio vai quebrar, não vai aguentar o aluguel. Então eu comecei a formatar isso na minha cabeça. E eu sabia que eu não queria ser bar, eu sabia que eu não queria ser restaurante, que eu não queria um lugar para as pessoas irem jogar sinuca. Eu queria, na verdade, uma prestação de serviço onde o homem fosse, sentasse, fosse num lugar legal, cortasse o cabelo ou a barba, tivesse aquela conexão e aquela amizade com o barbeiro e tocasse a vida dele. Era isso que eu queria formatar. E aí comecei a formatar que tipo de marca seria, como é que seria essa marca. E eu também queria uma marca que pudesse ser, de alguma maneira, muito bem lembrada, e que não fosse um nome qualquer, porque hoje existem várias barbearias, como Máfia alguma coisa, Dom, sei lá o que. Eu não queria caminhar por aí. Eu gosto muito da construção da marca Quem Disse Berenice, que é do Grupo Boticário, porque ela é uma expressão e ela significa muito mais do que só um nome. Ela é um conceito, e eu queria alguma coisa que fosse um conceito. Quando eu comecei a estruturar o negócio, eu também sabia que ele precisava ser simples, multiplicável e escalável, porque uma loja não adianta nada. Uma loja, você tem um problema trabalhista, você tem algum problema operacional, você vai dar prejuízo. Para você ter uma franquia, uma loja, você precisa ter no mínimo 3. Essa é uma equação que eu acabei trabalhando muito com o pessoal de Havaianas, e que eu trouxe para mim, que eu precisava de um negócio que ele fosse escalável, multiplicável. Então, desde quando eu concebi o Barbeiro da Esquina, que é a maneira como meu pai, meu avô e muitos se referiam, onde você corta o cabelo? No Barbeiro da Esquina. Essa foi então a marca, eu registrei a marca, entrei no NPI, a marca é minha, no território nacional por 10 anos, tanto a logotipia dela, quanto o naming, o nome propriamente dito, e montei um negócio que eu sabia que não era ele precisava ser escalável. Hoje nós temos 6 unidades em São Paulo, do Barbeiro da Esquina, podem dar uma olhada aí no Instagram, e no ano passado eu senti que depois do boom das barbearias, a coisa começou a ter uma pequena queda. Eu atendia, 900 clientes por mês, passei a atender 700 clientes por mês, porque a concorrência aumentou demais, o desemprego em alta, os homens começaram ou ser Uber ou ser barbeiros, porque você compra uma maquininha, você faz uma aula e já começa a praticar em casa, assim por diante. Isso é um bom capítulo. Eu, para poder montar um negócio, eu fui fazer aula de barbearia.
e fiz, antes de montar o negócio, aula, porque fiz o curso inteiro. Porque se eu fosse montar uma pizzaria, precisaria saber fazer pizza. Se eu fosse montar uma academia, precisaria entender de tudo relacionado à atividade física. Se eu fosse montar um sushi, também. Então, eu fui cortar. Eu não sou talentoso, não sou artista para cortar, mas eu sei, com o meu time, falar de um corte de cabelo, de uma barba bem feita, ou do que... Principalmente, a minha ótica sempre foi: qual é o desejo do consumidor? O cliente te fala tudo. E você captar essa tênue emoção do cliente, do que ele quer, do que ele deseja do teu lugar, eu creio que, para mim, é o grande diferencial do meu negócio. É conseguir entregar aquilo que o cliente quer. Faço vários treinamentos com a minha equipe, baseado no atendimento Disney, que é um atendimento que os dólares gastos são muitos, mas eles precisam valer. O cliente precisa sair da Disney com a sensação de que o que ele gastou foi muito bem pago. A minha barbearia não é custo baixo. O cliente paga R$80 para cortar o cabelo e R$60 para fazer a barba. Mas eu não sou o topo da pirâmide, que outros concorrentes cobram 120, 130 para cortar o cabelo. Mas eu também não sou lá embaixo na pirâmide, que cobra R$30, R$50 barba e cabelo. Eu quis um negócio que eu pudesse ter uma boa clientela e que a clientela pagasse por um serviço de qualidade. Então, na minha barbearia, o meu posicionamento é esse. Eu não queria ser nem a ponta e não queria nem ser a base. Eu queria estar no meio, que desse a sensação de algo custo-benefício. Muitos de vocês vão até achar caro, e eu confesso que é caro, mas é preciso valorizar o serviço, porque se você não valoriza tudo que você faz, preço sempre vai ser um problema. Então, preço, na minha visão, precisa ser uma política e um posicionamento pelaquilo que você de fato entrega, e que a pessoa saia com a sensação de qualidade. Passado 3 anos dessa experiência com barbearia, eu montei uma unidade infantil para meninos e meninas, porque eu observei que eu não iria para o caminho de atender mulheres, porque eu acho que já tem muita gente que faz e faz bem feito, mas atender crianças, especializado para criança, é muito diferente. Então eu montei um negócio chamado Kids Barber Brasil, onde a criança entra, menino ou menina, e ela é atendida no mundo de super-heróis. Eu não fiz nenhuma pirataria de super-herói, nada. São tudo bonecos que você compra no próprio varejo, de indústrias que licenciam. Eu comprei aqueles carrinhos eletrônicos de controle remoto, por exemplo, do Batman, do Homem-Aranha, e adaptei para cadeira de barbeiro. Então a criança senta no carrinho, mas é um carrinho oficial de uma indústria que licenciou, e eu paguei, e os royalties vão para ela. Então eu não falo que a minha barbearia é da Mulher Maravilha ou é do Super-Homem. Não existe isso. Existe Kids Barber Brasil, e a criança acaba entrando nesse mundo. Tem tablet em todas as bancadas, os profissionais se vestem com fantasias oficiais, licenciadas da Sul-Americana, que é uma que detém o licenciamento de fantasias. Tudo é pensado assim. E colado nessa infantil, separando por um vidro, eu abri um outro negócio que é um banho e tosa. Porque a ideia seria atender a família, cachorrinhos de um lado, crianças do outro, mas em negócios completamente diferentes. E por dentro tem um vidro que tem uma interação, onde a criança pode ver o cachorrinho tomando banho. Tudo isso para que a criança sentisse que cortar cabelo é uma diversão e não é um problema. Vocês podem olhar então no Instagram, é o kids.barber.brasil, que é a minha unidade infantil. E vocês também podem olhar no Instagram o Chica Chiquinha Pet Shower. São esses 3 negócios que são baseados em serviço, que não carregam estoque, tem produtos só do ponto de vista de conveniência, que de alguma maneira nesses meus 4 anos de empreendedorismo eu estou tocando. Hoje nós somos 8 lojas,
nesse grupo todo, nessa rede, e eu acabei de arrendar um estúdio de tatuagem também, para fazer uma experiência para diversificar. É muita coisa, eu controlo e faço a gestão disso muito pelos meios digitais. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa do financeiro que trabalha para mim home office, eu tenho uma pessoa de compras também que trabalha home office. Eu acredito demais, São Paulo não é uma cidade que permite ficar se deslocando, as pessoas precisam ter tempo útil para o trabalho, eu acredito muito no resultado, e cada loja eu elegi um barbeiro líder, e esse barbeiro líder, eu, além da comissão que ele trabalha, eu faço bonificação e pago bônus para atingimento de resultados. Teria muito mais para falar sobre o negócio, sobre a raiz do negócio, mas dado o limite do vídeo, me mandem perguntas, a professora Vânia tem todos os meus contatos, eu com prazer responderei a todos vocês. E o que eu posso dar, assim, do meu testemunho relativo a negócio é todo dia a mesma coisa com a mesma qualidade. A consistência daquilo que se entrega é muito mais importante do que ter novas ideias, do que implementar diferentes coisas. Quando você trabalha num varejo serviço, o teu cliente precisa saber exatamente o que ele está comprando. Um exemplo que eu dou claro de posicionamento de marca para o cliente ter certeza do que ele está comprando são redes hoteleiras, por exemplo, como o Ibis. O cliente sabe exatamente o que ele está pagando e o que ele vai receber num quarto do Ibis, seja em Joinville, seja em São Paulo, seja na França, seja onde for. O cliente está comprando o que ele sabe, e ele está pagando e vai receber isso. Então a consistência é muito mais relevante do que ficar querendo novos clientes. Eu, nesse sentido, vou abrindo novas lojas, novos pontos, mas mantendo a minha base de clientes pelaquilo que eu entendo que deve ser a consistência do serviço de varejo. Tá bom? Muito obrigado, fiquem todos com Deus e uma ótima semana.